Olá, alunos do quinto ano. Vamos a mais um vídeo de apoio à atividade? Antes da realização da atividade 3H, analisando os discursos direto e indireto, vamos conversar um pouquinho sobre os textos que nós já conhecemos? Observe, então, o texto A Velha de um Olho Só. Eu retirei um trecho deste texto para que nós possamos, então, conversar sobre esse discurso direto. Vamos ao trecho, então? Observe o primeiro parágrafo deste trecho. Está curioso para saber da Roca e do Fuso, André? Vou lhe explicar tudo, enquanto você vai meditando suas caraminholas, resmunga a aparição. Observe, então, que o autor utilizou aqui aspas para marcar a fala da velha de um olho só. O que quer dizer? Que a velha está falando no texto. Observe também que o autor utilizou o travessão. Sou a velha de um olho só, fiandeira de roca. O travessão, então, marca a fala da velha, ou seja, indica que a velha está falando no texto. Agora observe esta palavra, resmunga a aparição. Resmunga vem do verbo resmungar. O autor utiliza esta palavra para dizer que a velha está falando, para dizer que a velha falou no texto. Ele anuncia para a gente quem está falando. Ele quer garantir ao leitor a indicação de quem falou neste momento. Observe, então, este outro texto. É uma fábula, a raposa e o corvo. Veja, o corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Observe este trecho. O autor utilizou aqui o verbo bajular para indicar e anunciar que a raposa ia falar. O que indica, então, a fala da raposa? O uso do travessão. O autor utilizou o travessão para marcar a fábula da raposa. Então, eu retirei aquele trecho. Observem, então, o verbo bajular, que indica que a raposa vai falar, que anuncia a fala da raposa. Os dois pontos. E você observou que as falas das personagens vêm introduzidas por um travessão? Nós analisamos ali no texto, né? Ó, senhor corvo, o autor utilizou o travessão para então indicar a fala da raposa. Vamos então às nossas conclusões? O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Ou seja, o personagem fala dentro do texto. O autor dá voz às personagens. Elas dialogam dentro do texto. Há diferentes formas de marcar o discurso direto. Podemos, então, usar o travessão ou as aspas. Você reparou também que antes de cada fala da personagem há uma palavra, um verbo, que anuncia que alguém vai falar? Vocês conseguiram observar isso na fábula? E percebeu também que depois desses verbos vem o sinal de pontuação chamado dois pontos? Observe então esta outra fábula, a cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Observe este trecho. A raposa insistia para que a cegonha comesse. O autor está falando, está narrando a história. Aqui não aparece. E a raposa insistiu. Dois pontos, travessão. Coma, cegonha, coma. Não temos travessão, não temos aspas. Então, aqui
representa um discurso indireto. O narrador fala o que o personagem gostaria de falar. Então, vamos à conclusão? O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para produzir as falas dos personagens. Ou seja, o narrador, ele não dá voz à personagem no texto. A personagem não fala neste texto. Quando o discurso é indireto, nós não temos esse diálogo, igual nós vimos nos textos anteriores. Agora, então, após a orientação da sua professora, você realizará a atividade 3H, voltarão no ponto de assombração que a professora já leu na atividade anterior, para prestar atenção, então, nessas pontuações que foram utilizadas neste texto. Irão marcar o título do conto, transcrever discurso direto e discurso indireto que vocês encontrarem no conto. Uma dica é, vocês podem utilizar o lápis de cor, por exemplo, o verde, para marcar as falas das personagens, como eu utilizei aqui, e o lápis amarelo para marcar o verbo que indica que alguém vai falar, né? O verbo de dizer. No mais é isso, bons estudos e até a próxima!